Diga: meu Deus, fala comigo, meu Pai, através da tua palavra. Eu quero ouvir, eu quero aprender com o Senhor, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Eu quero falar com você sobre temer a Deus. Nada melhor do que começar o ano, iniciar o ano, temendo a Deus, aprendendo o que é de fato temer a Deus. Temor não é medo, temor não é pânico, temor é respeito, temor é consideração. Nós não podemos servir a Deus por medo do diabo ou medo do inferno, mas nós temos que buscar a Deus e temer a Deus, porque nós o amamos, o consideramos. Você sabe que muitas vezes a pessoa, ela ouve tanto isso: olha, se você sair da igreja, o diabo vai fazer isso. Olha, se você sair da igreja, vai acontecer aquilo. Olha, se você deixar de buscar a Deus, vai acontecer aquilo outro. Que às vezes o que mantém a pessoa na igreja é esse medo. Só que o que acontece? A pessoa sai e nada disso acontece. E isso dá uma sensação a ela de que, tá vendo só, não aconteceu nada. Isso me faz lembrar de Adão e Eva no paraíso, no jardim. Você vê que havia ali uma palavra: se vocês comerem da árvore que está no meio do jardim, vocês morrerão. Quando ela então come, ela percebe que fisicamente não aconteceu nada, e ela induz Adão a fazer o mesmo. E obviamente ele, olhando e vendo que nada aconteceu, aquilo encorajou ele a fazer. Só que no espiritual algo já tinha mudado, porque eles quebraram ali a aliança com quem? Com Deus. Então muitas vezes a pessoa, ela sai da presença de Deus, ela deixa de buscar a Deus, e o que acontece? Aparentemente nada. Às vezes a situação dela até melhora, dá aquela sensação de liberdade. Agora eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu próprio nariz, ninguém manda na minha vida, não devo satisfação a ninguém, eu faço o que eu quero. E a pessoa sai, e na maioria das vezes a situação não piora, a situação melhora. Isso dá a ela ainda mais forças para continuar pecando cada vez mais. Então cuidado, busque a Deus por temê-lo. A Bíblia diz aqui assim, aqui no livro de Salmos, no capítulo 111, no versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Ou seja, o
princípio da sabedoria é o temor. O que ele está dizendo aqui? O que torna uma pessoa sábia é o temor a quem? A Deus. É o que torna a pessoa sábia, é temer a Deus. O temor é o princípio da sabedoria. Ninguém alcança a sabedoria sem primeiro passar pelo temor, porque o temor, ele torna a pessoa sábia. Ela passa a ter bom senso, sensatez, ou seja, ela não é uma pessoa insensata, ela não age sem pensar, ela pensa nas consequências, ela pensa antes de agir, ela pensa antes de falar, ela calcula o perigo. A pessoa que teme a Deus, ela tem bom senso para não se colocar numa posição de risco, ela não se arrisca, ela não se aventura, ela não se coloca numa posição em que a sua salvação está em risco, ela não ultrapassa a linha. Esse temor é o que nos mantém longe do mal. Esse temor, ele nos faz avaliar, sermos criteriosos. Nem tudo é para nós. O apóstolo Paulo ensina, ele diz uma coisa interessante, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é porque não é pecado que eu devo fazer. Tem coisas que eu tenho que avaliar. Vale a pena? O que está em risco? O que pode acontecer? Porque às vezes uma situação tão simples, que na maioria das vezes não é nem pecado, é uma coisa tão inofensiva, mas ela vai puxando outras coisas. Então a pessoa que teme a Deus, ela avalia. Por exemplo, muitas vezes a pessoa, ela diz assim: poxa, eu sou cristão, eu sou convidado a ir a uma festa, eu devo ir ou não? Eu vou ou não? Depende. A pessoa que tem temor a Deus, o que ela faz? Ela avalia o terreno, ela sonda, ela é precavida. Então ela vai se perguntar: quem vai estar lá? O que vai ter lá? Ela começa, dependendo da conclusão que ela chegar, ela vai dizer assim: não, aquele ambiente não é para quem? Não é para mim, eu não vou. Como também ela pode olhar e dizer assim: não, é uma festa tranquila, poxa, aniversário de família, tá, vai estar tranquilo, eu vou. Então o temor faz a pessoa fazer essa avaliação, ela não se arrisca. Há algumas características nas pessoas que temem a Deus. Primeiro, humildade. A pessoa que teme a Deus, ela tem como virtude a humildade. É uma pessoa humilde, ela é aberta para fazer a vontade de Deus. Você vê que a pessoa que teme a Deus, ela está aberta para a vontade de Deus. A pessoa que não o teme, ela se fecha para a vontade de Deus, ela não aceita a vontade de Deus. A pessoa que teme a Deus, ela se afasta do mal, ela evita o mal. Lembra de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O diabo a gente enfrenta, o diabo a gente parte para cima dele em nome de Jesus e vence.
Mas a aparência do mal, aquilo que nos seduz, nos atrai, aquilo que é como um anzol, é como uma isca para nos fisgar, o que a gente faz? A gente foge, a gente se desvia, a gente não se arrisca, a gente tem todo o cuidado para não sermos pegos. Você vê, por exemplo, quando você olha para Sansão, olha Sansão, a gente pode até dizer assim, ó, Sansão bobão, Sansão bobão, porque olha o sujeito, ele começa a cometer uma série de desobediência que origina da falta do que, gente? De temor. Ele começa a fazer um monte de besteira. Tudo que é proibido, ele o quê? Vou fazer. E desobedece. E aí ele então se envolve com uma filisteia chamada Dalila, que era o próprio diabo na vida dele. E ele começa a fazer alguns joguinhos. Ele sabia, mas ele ficou brincando com ela. E ela, você não me ama, você não me quer, você não descobriu o teu coração, você não me falou toda a verdade. Aí ele ia lá, revelava, contava uma mentirinha, minha força está aqui, minha força está ali. E ela ia, e ele ia percebendo que tudo que ele falava, que consistia a força, ela ia lá e agia como quem quisesse roubar a força dele. E mesmo assim ele insiste em ficar o quê? Brincando, cutucando a onça com vara curta. Ele ficou brincando, ele ficou se arriscando, deixa eu ver, até que chegou uma hora que a casa caiu para ele. E como ele termina? Com os olhos vazados, amarrado numa coluna, servindo de espetáculo para os filisteus, um homem que foi escolhido nazireu de Deus no ventre para ser um herói de Israel. Agora ele acaba amarrado numa pilastra com os olhos vazados, servindo de espetáculo. Aí ele ora a Deus, pede a Deus misericórdia, Deus restaura a força dele e ele acaba matando os filisteus, mas também se matando junto com eles. Quer dizer, um fim trágico de alguém que morreu assim. Por quê? Porque não teve temor a Deus. Isso acontece quando a pessoa fica brincando, a pessoa fica se aventurando, a pessoa fica testando. Deixa eu ver se eu vou cair, deixa eu ver se isso aqui é mal, deixa eu ver até onde eu aguento, deixa eu testar os meus limites. E ela vai brincando. Chega uma hora que ela vai o quê? Ela vai cair. Então, se desviar da aparência do mal é uma característica de alguém que teme a quem? Que teme a Deus. Obediência à palavra. A pessoa obedece. Você vê hoje, por exemplo, muita gente, muitas vezes ignorante na palavra, a pessoa diz assim: não, é o Novo Testamento, o Velho Testamento, eu não gosto do Velho Testamento, eu gosto do Novo. Sabe aquele tipo de pessoa que ela quer fatiar a Bíblia? Aquela pessoa que ela acha que a Bíblia é uma pizza, ela quer fatiar. Sabe quando você vai no restaurante e aí você pega um cardápio e aí você olha ali, obviamente tem coisas ali que você não gosta e tem coisas que você gosta. Aí você, claro, escolhe aquilo que mais te apetece, aquilo que mais te agrada. Olha, eu não gosto de jiló, não gosto de cebola, não gosto disso aqui, não gosto daquilo. Então você corta aquilo, você não escolhe aquilo. Tem pessoas, infelizmente, fazendo isso com a palavra. Ela está escolhendo aquilo que mais agrada, e aquilo que não agrada, ela está o quê? Ela está desprezando, ela está excluindo.
ela está desprezando, ela está excluindo aquilo que não agrada. Outra característica da pessoa que teme a Deus é o amor a Deus, é o serviço a Deus, é o querer servir, é o querer ser útil, é se envolver. Você vê quantas pessoas poderiam se dedicar à obra de Deus, quantas pessoas poderiam se dar mais para Deus, pessoas que têm testemunhos maravilhosos, pessoas que foram depressivas, pessoas que foram viciadas, pessoas que têm uma história tão bonita, poderiam estar aí sendo instrumentos nas mãos de Deus, sendo usados por Deus nos presídios, nos hospitais, falando com os depressivos. Só que são pessoas que elas não se envolvem com nada, elas não participam. A pessoa, quando teme a Deus, ela quer ajudar, ela quer se envolver com as coisas de Deus. Tem muitas coisas, tem muito trabalho na igreja, na obra, tem muita coisa que você pode ajudar, você pode se envolver, você pode participar, você pode ajudar, deixar Deus usar você. Esse ano de 2025, deixa Deus usar você, deixa Deus contar com você, seja a boca de Deus, deixa o Espírito Santo te usar, amém? A Bíblia diz aqui assim, também, olha só, diz aqui assim, ó, Provérbios 14, versículo 27, diz assim, preste atenção por favor: o temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Quer dizer, o temor de Deus nos afasta das armadilhas, dos laços de morte. É o temor a Deus. O temor, geralmente a pessoa que não tem temor a Deus, ela na maioria das vezes é ingênua. É aquela pessoa que ela não percebe o perigo, e quando percebe o perigo, ao invés de se desviar dele, ela corre para ele, e acaba o quê? E acaba mal, aí destrói casamento, destrói família, destrói tudo, acaba com tudo. Não faça isso. Como nós falamos, por exemplo, da tentação de Jesus ontem, e nós falávamos sobre isso. Por que Jesus venceu? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Por que ele venceu? Porque a palavra estava na mente, no coração dele. Você vê que ele fala: está escrito, está escrito, está escrito, e o diabo foge. Quer dizer, estava cheio da palavra. Esse ano, busque a palavra, leia mais a Bíblia, aproveita esse propósito que nós estamos vivendo, leia a Bíblia, venha para a igreja, chega mais cedo, abra sua Bíblia, leia, fique em espírito de oração. Você sabe que a nossa vida, ela é tão corrida, que às vezes, o único momento que nós temos para buscar a Deus é quando nós estamos aonde? Na igreja. Às vezes é o único momento que você tem mais tranquilo para você ler o quê? Você lê a Bíblia. Então chega mais cedo, abra sua Bíblia, evita ficar conversando, não, abra sua Bíblia, leia a Bíblia, amém? Se envolva com a palavra, medite. Ó Deus, fala comigo através da tua palavra. Oh meu Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Aí você lê a Bíblia, se encha. A palavra tem que estar na tua mente, a palavra tem que estar no teu coração. Se encha da palavra. Você vê que a pessoa que tem temor a Deus, ela chega cedo. A pessoa que tem temor a Deus, você vê, o temor a Deus, ele é visto muitas vezes nas mínimas coisas. Você que tem gente que vem, ela pega, ela coloca chiclete debaixo da cadeira,
Você vê, é as mínimas coisas. É as mínimas coisas. Ela chega, fica conversando, desatenta. Não faça isso. Tema a Deus. Amém? E esse ano, priorize na sua vida o Espírito Santo. Priorize a presença de Deus. O que buscar? O que buscar primeiro esse ano? O que buscar? A Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 25, diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Você sabe que no começo de um novo ano é sempre assim: o que eu vou fazer, o que eu vou estudar, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou comprar, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, quando que eu vou me casar, quando que eu vou ter filhos, quando que eu vou prosperar, quando que eu vou fazer isso. Cuidado com isso. Ansiedade só vai atrasar, só vai trazer inquietação, falta de paz, tristeza, angústia. Busque em primeiro lugar o reino e a justiça. Busque o Espírito Santo, busque a presença, priorize a sua comunhão, a sua intimidade, a sua estrutura espiritual, a base.